Olá, meus amigos, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem, porque comigo, graças a Deus, está tudo bem. Em nome de Jesus, né? Eu vou deixar uma palavra nessa tarde que o Senhor deixou no meu coração e eu gostaria de estar compartilhando com vocês, que diz assim, em Romanos 10, o capítulo 10, o versículo 13. Vou começar pelo versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que traz alegres e novas de boas coisas. Mas nem todo tem obedecido ao evangelho. Pois Isaías disse: o Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas digo porventura, não ouviram, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo porventura a Israel, não o soube primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensato vos provocarei a ira. Isaías ousadamente diz: fui achado pelo que não buscavam, fui manifestado ao que por mim não perguntaram. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizentes. Amém? Então, eu estava nessa tarde pensando, pedindo a Deus uma palavra que eu queria falar, né, do amor de Deus, falar da palavra do Senhor nessa tarde, e Ele me deu aqui. Ele está dizendo assim, que aqui no 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Porque se a pessoa não creram, não tem como invocar o nome do Senhor, né? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não a quem pregue? Então, por isso que tem que ter as pessoas para pregar, né, o evangelho. Porque se a pessoa não ouvir a palavra do Senhor, ela não vai crer, né? Então, tem que ser pregado o evangelho, ele é pregado todo dia. As pessoas têm que ouvir a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é a palavra que salva, né? Então, aí ele diz assim, ó: como pregarão se não forem enviados? Tem que ser enviados para pregar a palavra de Deus, né? Porque se não for enviado, não tem como as pessoas receber, né, a palavra de Deus. Então, a pessoa tem que ser enviado para pregar o evangelho e pregar o evangelho a toda criatura, né? Porque lá em Marcos disse, né, 16, 15, 16, que diz assim, ou vice-versa, que eu preciso olhar lá. Ide ao mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não diz para pregar só para um ou para dois. Ele diz: pregai o evangelho a toda criatura, né? Então, é por isso que Deus, ele chama as pessoas para pregar a palavra do Senhor, né?
Eu creio que eu fui chamada para pregar a palavra do Senhor através do YouTube, né? Tô pregando para alguém perto de mim? Sim, eu prego para as pessoas também aqui, mas esse chamado Deus me deu para me pregar, né? Porque a minha voz que Deus me deu, que está me usando a minha voz, ela está indo muito longe, a minha voz, né? Então, através dessa minha voz que Deus está me usando, a palavra, ela vai ser semeada, né? Então, onde ela cair essa palavra e a pessoa guardar ela no coração, acreditar, né? Que aqui está dizendo como crer, não deu crédito à palavra de Deus. Aquele que deu crédito à palavra de Deus e ele ouviu, ele vai guardar no coração, a semente vai cair, vai nascer, e o crescimento quem vai dar é Deus, né? Então, nós temos que pregar a palavra de Deus. Aí ele diz assim, ó, que os nossos pés, eu li aqui, que como pregarão se não for enviado? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas e boas coisas, tá vendo? Traz a palavra de Deus, né? Vai lá, anuncia a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela traz boas novas e boas coisas para a vida daquela pessoa, né? Aí ele diz assim aqui no 16, ele diz assim, ó, mas nem todos têm obedecido. Mesmo ele vai ouvir a palavra vai ficar no coração dele, mas ele não vai obedecer a palavra do Senhor. Então é assim, que muitos não têm obedecido. Quem creu na nossa pregação? Foi Isaías que disse lá no Isaías 59. Quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, olha aí, é pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus, né? Então, a fé, ela é pelo ouvir. Quanto mais ela vai ouvindo a palavra, vai ouvindo, ela vai tendo fé, né? Vai vendo ali que aquilo ali é muito bom. Vai ver que ali Deus começa a mudar a pessoa, as atitudes, começa a mudar tudo na vida dela, né? Ali Deus começa a trabalhar no coração, porque ela ouvindo a palavra de Deus que a pessoa vai receber, né? Que a pessoa vai começar a mudar as atitudes, tudo que ela fazia de errado, né? Entendeu? Deus vai trabalhando no coração dela. Aquele que dá o crédito à palavra e que tem obediência. Porque tem gente que ouve a palavra de Deus, mas a palavra entra no ouvido e sai na outra. Então ele não ouve, ele não guarda a palavra no coração. Quando ele ouve e guarda a palavra, escuta a palavra e guarda no coração, Deus trabalha no coração dele. E ali vai tendo a mudança, né? E aí ele diz assim no 18, mas digo porventura, não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo, né? Então, quer dizer que a palavra de Deus, ela já está, né, em muitos lugares. Pode ser que ainda tenha algum lugar que ainda não, a pessoa não ouviu ainda a palavra, mas a palavra está, né, todos os confins do mundo. E soube primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata. Vós provocareis a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado. Aí ele foi achado pelos que não me buscavam, pelos aqueles que não buscavam a ele. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Tá vendo?
Porque depois que a pessoa, Jesus acha aquela pessoa, né? Porque tem isso, né? Nós estamos perdidos. Mas quando Jesus encontra nós, ninguém pergunta pela gente, mas quando Jesus encontra nós, né? Nós fomos achados por Jesus. Aí ele nos abraça, né? Ele nos ajuda, ele faz tudo, né? Então, Isaías estava dizendo isso, que por ele ninguém perguntava, mas para Israel diz todo dia: estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, né? Porque Deus, ele estendeu a mão por aquele povo do Egito, que depois eles, né, foi para Israel, que foi para Israel, né? Que Moisés levou eles para lá, mas aquele povo era muito rebelde, né? Era um povo muito rebelde. Então aquele povo, quando eles foi tirado ali do Egito, né? Moisés conduziu aquele povo, deu tudo para eles, né? Deus deu tudo para eles. Deu o maná do céu, tudo. E aquele povo era muito rebelde, né? Então, Isaías já estava tendo essa profecia, né? Falando essa profecia. Então, a palavra de Deus, ela tem que ser pregada, né? Tem que ser enviado, tem que ser pregado, porque se não tiver quem pregue a palavra de Deus, não tem como a pessoa acreditar, né? Quando a pessoa crê na palavra de Deus, mas ela tem que ser pregada, porque é o ouvir pela palavra de Deus que vai ter uma mudança na vida da pessoa. Pessoa que ouve uma palavra hoje, ouve outra manhã, escuta uma hoje, escuta outra manhã, e aquela palavra vai ficando no coração. Cada coisinha que vai falando, cada versículo, vai colocando no coração da pessoa, né? E a pessoa vai tendo aquela mudança. E aí é onde, né, que Deus faz a obra muito grande na vida das pessoas. Glória a Jesus. E isso é muito bom, né? Quando a gente vê um perdido sendo salvo, é muito maravilhoso. Porque a palavra de Deus diz que vale muito mais uma alma salva do que o mundo inteiro perdido, né? Então, às vezes você prega para muitas as pessoas, mas não são todas que vai aceitar. Mas se um aceitar, né? Então aquilo dali, ó, já tá. Deus fica alegre, né, com aquela pessoa que foi salvo, né? Amém? Que essa palavra do Senhor possa falar melhor no seu coração. Deus pôs no meu coração nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor no seu coração nessa tarde. Fica com essa palavra, medita nela. Amém? Fica com Deus. Deus abençoe a sua tarde, sua noite, seu amanhecer. Até o próximo vídeo, tá? Fica com Deus. Beijos.